Olá, Léo, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós iremos fazer a nossa aula gravada com base na sua apostila do SEJA, tudo bem? Então, eu estou com ela aqui e vamos começar. Aí temos aqui, uma reflexão sobre diferentes textos. A gente vai ver os tipos de textos, reconhecer a necessidade do encadeamento das ideias e das normas da língua portuguesa. Então, encadeamento da coesão e coerência para entendimento, o quanto isso influencia. Analisar as relações entre as orações, tá? A ligação entre elas. Identificar as relações de lógica e de sentido. Então, entender o sentido do texto mesmo de acordo com as frases. E reconhecer o valor semântico das orações subordinadas adverbiais na organização textual. Então, aí são... O que é subordinado? É quando uma frase depende da outra. Uma é subordinada à outra. Isso a gente vai entender mais pra frente, tá bom? Então, o quanto isso também é importante para um texto. Os tipos de textos, eles são classificados por gênero. Então, tem o gênero narrativo, que é o de contar história. O descritivo, que pode estar dentro do narrativo, que é quando a gente descreve com muitos detalhes alguma coisa, uma cena, uma pessoa. Então, é o gênero descritivo, de descrever. O dissertativo é que você vai desenvolver uma ideia a partir do seu ponto de vista, porém, ela tem que ser comum à sociedade. Ela tem que estar... É um assunto que permeia a sociedade. Então, por isso que nas redações sempre são assuntos que é comum a todos, tá? Então, é o seu ponto de vista, mas você escreve em nome da sociedade. Você não escreve sendo você, porque senão vira artigo de opinião. Se você se identificar como Léo no final do texto, você está fazendo um artigo de opinião. Não é o caso, tá? Então, se você faz uma dissertação, você fala em nome da sociedade sobre um determinado assunto e busca sempre a solução no final. É isso que é dissertação. Depois a gente vai entrar, não sei se na apostila diz, mas a gente vai entrar a fundo nisso, tá bom? Tem o argumentativo, que ele tá dentro da dissertação, né? Que são os argumentos que você utiliza para se defender, para comprovar que aquilo que você está falando é verdade, não é nenhuma... invenção da sua cabeça, tá? Tem um informativo, tem a intenção de informar, e ele não aceita uma dupla percepção. É aquilo por aquilo mesmo. Então, se acontecer um fato, eu vou contar o fato como ele aconteceu. Eu vou informar. Se eu vi uma pesquisa, descobri a cura do câncer, eu vou informar o que aconteceu para que houvesse essa pesquisa. Aquilo por aquilo mesmo. Não é igual história, que às vezes tem uma interpretação diferente, você pode... Eu leio de um jeito, você lê de outro, tá? Então, o texto informativo, ele tem essa objetividade, vamos dizer assim, tá? E o injuntivo é aquele que é usado no imperativo, que é para convencer, é para conquistar. As publicidades fazem muito, tá bom? Para tentar persuadir a pessoa e conseguir fazer com que ela compre e adquira o produto, tá bom? Vou abaixar aqui a tela para a gente continuar. Estou lendo aqui embaixo que fala que os gêneros textuais, eles estão espalhados na sociedade de forma geral. A gente encontra texto em tudo. Se eu for no bar, uma conversa de bar, se eu for ao cinema, no filme, se eu estiver dentro de uma escola ensinando, eu estou trabalhando um texto. Se eu estou conversando com meu amigo, é outro texto. Se eu estou lendo, é outro texto. No hospital, em escritório, no júri, no tribunal. Em todo lugar, a gente sempre vai estar trabalhando um tipo de texto, tá? E não existe um limite para isso, tá? Então, não existe um tipo específico de texto. Todo momento a gente trabalha textos em tudo que a gente faz. Uma conversa com a mãe, um trabalho que eu estou fazendo com os amigos da escola. Se eu estou lendo um texto, eu estou lendo, né? Estou trabalhando um tipo de texto. Se eu estou vendo TV, eu estou trabalhando outro. Se eu estou conversando com alguém,
uma conversa mais formal, se eu estou numa palestra, se eu estou na mesa de um bar, tudo sempre vai ter um texto, tá? Então, não existe limite para isso. Não existe como contar isso, tá bom? Toda situação em que o ser humano está, situação comunicativa, ele sempre tem um texto envolvido. Pode ser um diálogo, pode ser um informativo, pode ser um descritivo, pode ser uma dissertação, pode ser tudo, tá? Pode ser um texto de teatro. Então, aí agora a gente está aqui, ó. Eduardo e Mônica, texto 1. Então, tem aquela música lá. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? E aí tá lá assim, ó, no texto 1, gênero textual música, materializa-se. A música também é o gênero textual, tá bom? Materializa-se linguisticamente para exercer a prática comunicativa social, cantar a canção. Então, de que forma? Qual a intenção da música na sociedade? Fazer as pessoas cantarem, né? Acalmar, cantar, se divertir, né? Mas a narração constrói a base desse gênero a partir do conjunto de palavras selecionadas, da estrutura sintática das frases, dos tempos verbais e da disposição das frases usadas na letra da música para dar sentido aos versos e para facilitar a composição da melodia. Então, existe uma narração aí, tá? É uma música, ok, tem ritmo, tem harmonia, tem tudo. Mas ela tem uma narrativa, então tá meio que contando uma história, tá bom? Tem encadeamento de ideias para que tenha sentido, tá bom? Aí tem lá. Na composição Eduardo e Mônica, apesar do autor escrever usando o formato de gênero textual poema, ela foi escrita em poema, tá? E depois transformada em música. Continua prevalecendo aqui o gênero textual música. Na verdade, os gêneros se mesclam para dar suporte um ao outro, como acontece a exemplo da narração, que precisa aderir à descrição para detalhar a história narrada. Então, o que está dizendo isso? Que no Eduardo e Mônica aconteceu uma mescla, né? O poema, né? O poema já existia, e aí transformaram em música para que ficasse mais atrativo, né? Para que chamasse mais a atenção das pessoas, e deu certo, né? Tanto que é uma música muito conhecida. E a narrativa acontece muito isso. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Se eu vou contar a história da Chapeuzinho, eu preciso narrar, né? Eu preciso contar essa história. E eu preciso detalhar como que ela chegou na floresta, né? Então, ela saiu da casa da mãe, ela foi levar docinho, ela chegou na floresta, e depois tem a parte do para que esses olhos tão grandes, para que essa boca tão grande. Eu tô detalhando quem é essa vovozinha, que na verdade não era a vovozinha, já era o lobo, tá? Então, a linguagem descritiva, ela ajuda, da mesma forma que o poema ajuda a música, e vice-versa, né? A descrição, ela ajuda a narrativa, assim como a narrativa ajuda a descrição também, tá bom? Então, eles se entrelaçam para se ajudar, para que tenha mais força naquilo que está sendo escrito, tá? Para que tenha mais interesse também, porque o que adianta narrar e não detalhar nada? Eu vou ficar sem saber. Por exemplo, eu narro a história da Chapeuzinho Vermelho, mas não narra que ela é uma menininha pequenininha, que vai ao bosque levar docinho, que ela usa um gorrinho vermelho, ela usa um chapeuzinho vermelho, né? Então, qual vai ser a marca que eu vou ter disso? Como que eu vou lembrar da Chapeuzinho Vermelho se ninguém fala pra mim que ela tem um chapeuzinho vermelho? Entendeu? A mesma coisa. A Cinderela, no dia do castelo, ela estava linda, com vestido, nananana. Como que eu vou imaginar a Cinderela com aquele vestido, né? Se a pessoa não detalhar para mim esse vestido, tá? Então, elas precisam, às vezes, 2 terços, 3, às vezes, precisam se mesclar para que tenha mais força. É igual a questão também da dissertação. A dissertação, quando ela entrelaça com a argumentação, o texto fica incrível, porque a dissertação é você desenvolver um tema. E aí eu entro com o argumento. Qual é o argumento? O convencimento. Eu vou pegar
alguém dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo para comprovar, tipo o meu advogado, entendeu? É como se eu pegasse um advogado que disse algo e vou colocar ali, ó, essa é a fala dele. Então, vejam que eu não estou falando nenhuma besteira. O que está sendo dito, alguém já disse também. Só está concordando comigo, entendeu? Então, a dissertação argumentativa, ela tem essa intenção. Você, tipo, você se sente um pouco inseguro, vamos dizer assim. Você fala, cara, como que as pessoas vão acreditar no que eu tô falando, né? Como que vão acreditar em mim? Aí você fala assim, então, peraí, vou pesquisar alguém que falou a mesma coisa que eu, uma pessoa que seja de nome na sociedade, e vou comprovar com essa fala dessa pessoa que o que eu tô falando é real, não é nenhuma enganação. Entendeu? Sabe quando fala assim, será que esse produto é bom? Aí vem alguém que tem força para você, assim, dentro da sua família. Fala, claro que é bom, a mãe comprou também. Não é, mãe, que o produto que você comprou é bom? Né? A gente pede sempre essa aprovação de uma pessoa que tem força. Né? É a mesma coisa dentro de um texto. A gente precisa dessa comprovação de alguém que disse aquilo, né? Para que o nosso texto tenha força. Porque aí vão falar, pô, o que ele está falando não é besteira. Fulano de tal também disse. Então vamos acreditar. Entendeu? Vamos lá. Agora, atividade 1. Responda em seu caderno. Quem relata a história? Então, quem está contando a história de Eduardo e Mônica? 2. Qual é a complicação da história? O que acontece ali no meio que deixa a história meio... vamos dizer assim, confusa, meio tumultua um pouco, vamos pensar assim. Depois, C, como pode ser classificada a forma estrutural do texto Eduardo e Mônica? Então, como que eu posso classificar? Que tipo de texto é esse? Agora, leia atentamente o quadro a seguir, observe como gêneros e tipos textuais se entrelaçam. Isto é, existe uma interdependência entre os diferentes formatos de texto. É o que eu estava falando para você. Aí tem aqui... Aqui acho que não tem necessidade, porque eu já te expliquei, né? Então, ó, o injuntivo... Eu tenho os tipos aqui na tabela. Então, a narração entrelaça com romance, novela, crônica, fábula, poesia de cordel, poema, conto, fábula, notícia, reportagem, charge, entre outros. Depois a gente vê um por um, se você quiser. A argumentação. Se eu tenho uma argumentação, é uma defesa, né? Então, na forma oral, palestras, defesa ou acusação de algum réu, algum culpado, né? Debates, tá? Na forma oral, falada. Na digital, eu tenho os blogs, o WhatsApp, fóruns virtuais, entre outros. É a forma digital, né? No computador. A forma escrita, um artigo de opinião, um editorial de revista, carta de leitor, entre outros. É o tipo de lugar, né? É o tipo de lugar que eu vou encontrar esse tipo de defesa, tá bom? Depois, dissertação. Dissertação eu vou encontrar dentro de um resumo, dentro de textos científicos, dentro de um editorial, dentro de uma reportagem, tá? Descrição, dentro de um laudo médico, psiquiátrico. Eu quero saber o que o paciente tem. Eu vou fazer toda uma descrição ali, vou descrever tudo que ele tem. Detalhar, tá? Dentro de um relatório, dentro de uma ata, dentro de um guia de viagem, para saber que lugares são atrativos para eu viajar, por exemplo. Então, eu preciso detalhar, tá bom? Injuntivo ou instrucional.
propaganda. Então, é aquele que convence. Lembra que eu tinha falado para você? Propaganda, publicidade, né? Receita, porque ele dá uma ordem, tipo, faça, pegue, aqueça, ponha no forno, mexa, tá dando ordem. É sempre com essa intenção de dar ordem. Assim também como a publicidade. A publicidade, ela dá ordem. Ela fala, venha você também, vem com a gente, vamos nessa, compre, você não irá se arrepender. Tá dando uma ordem. Sem você perceber, você tá fazendo, né, aquilo que ela quer que você faça. Tá bom? Aí você vai lá e compra. Bula de remédio, que diz, tome 3 gotinhas de manhã, 2 à tarde e 1 à noite, por exemplo, vai, tá? Então, tá dando uma orientação, mas tá dando uma ordem ali. Manual de instruções é tipo, abra a garrafa, ponha água quente, tá? Então, tá orientando também. E regulamento, regras, né? Não faça sujeira nos ambientes públicos, por exemplo, tá? Texto informativo. Eu vou encontrar dentro de jornal, de revista. Lembra que a intenção é só informar? Por meio de entrevistas, dentro de textos em prosa, depois a gente vê isso daí, tá? Dentro de livros didáticos, ou seja, livros de escola mesmo, artigos científicos, quando eu faço pesquisa, uma pesquisa científica. Tem um novo planeta lá no espaço, então vou tentar fazer uma pesquisa científica sobre ele, tá bom? Então tudo que eu conseguir, eu vou escrever, e esse tipo de texto vai ser informativo, tudo bem? Agora sim, só para você não achar que eu estou passando assim e não volto, depois eu vou voltar com você nesses assim mais específicos. Tipo, texto em prosa. Texto em prosa é texto escrito normal, que não é poesia. Então ele está escrito em prosa, tá? Romance, novela, crônica, fábula, poesia de cordel, poema, conto, essas coisas assim. Eu entro com você depois, tipo de texto, tá? Porque tem que entrar um a um, explicando, porque eles são bem diferentes. Tá bom? Agora aqui, ó, mas isso daí não vai interferir agora nessa lição, porque tá focada bem no Eduardo e Mônica. Então, mais pra frente, eu faço uma aula de tipologia de texto pra você. Pode falar tipos de texto ou tipologia, tá bom? Agora aqui, ó. Classifique os textos a seguir de acordo com a tabela anterior. Veja em qual tipo textual e gênero textual eles podem ser enquadrados. Explique. Eu acho que eu vou ter que te explicar assim todos. Vamos ver se tem necessidade. Pudim de leite que não precisa ir ao fogo. Ingredientes. 1 lata de leite condensado, papapá, papapá. Aqui você tá vendo que é uma receita, né? Então, se é uma receita, eu já dei a resposta. Né? Agora aqui, ó. O Cortiço, de Luiz Azevedo. Fragmento, trecho. Eram 5 horas da manhã, o Cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então, aí, que tipo de texto é esse aí? Já dei a ideia do primeiro, né? Já dei a resposta. Coesão e coerência. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Tá vendo? Desliguei a cama e deitei-me na luz. Não era o contrário? Desliguei a luz e deitei-me na cama. Então, o que aconteceu aí? Tá? Ó, no texto 2, há problemas relacionados à coerência, ou seja, encadeamento de ideias. Tá meio confuso. Ninguém deita na luz e... Como que tá escrito? Que eu nem... Aqui, ó. Ninguém deita na luz e...
desliga a cama, né? Ninguém sobe a porta e fecha a escada. A pessoa sobe a escada e fecha a porta, não é? Tá invertido. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Ninguém faz isso. A pessoa, ela tira os sapatos e recita a oração. Tá vendo que tá tudo invertido? Então, isso é problema de coerência, de entendimento, tá? De organização das ideias. Ela é essencial para que um conjunto de palavras forme um texto e não apenas um aglomerado de palavras, tipo um monte de palavras junto, nada a ver, entendeu? Então, a coerência, ela existe para que tenha esse sentido, para que tenha fundamento aquilo que eu estou lendo. Então, para que escrever tudo confuso e não entender nada, né? Aí tá até aqui, ó. A coerência, ela tem a ver com a boa formação do texto. Então, é a boa formação. Para você ser uma pessoa, até para você no dia a dia, né? Fala assim, ele não é coerente. Você não tá falando coisa com coisa. Dá para você ser coerente? Tipo, falar com sentido as coisas? Você fala para você, ó, bola, sapato, mesa, chão. Você entendeu alguma coisa? Não. Você entendeu palavras soltas. Agora você fala assim, a bola e o sapato que estavam na mesa agora estão no chão, por exemplo. Agora você entendeu, tá? Então, a coerência, ela é muito importante. Tanto a coerência quanto a coesão, porque a coesão são as relações gramaticais que é a forma, vamos pensar assim, é a forma, e a coerência é o conteúdo. Então, para eu entender o conteúdo, para entender a intenção do texto, o que ele quer me dizer, eu preciso que a forma esteja ok, tá? Então, é que nem a gente, pra gente estar ok, as pessoas entenderem a gente tem que estar com a forma em dia, né? A forma em dia seria o quê? O raciocínio em dia, tá? Então, é a mesma coisa. Para que eu consiga escrever uma carta para alguém, eu tenho que estar com a escrita em dia. Como que eu vou, né, escrever uma coisa que a pessoa não vai entender? Tudo bem? Então, lembra. Coesão, forma, as ligações das palavras. E coerência, o resultado disso, o sentido disso, tá bom? Atividade 3. No texto 2, há a presença de coerência ou não? Justifique. Então, esse texto que eu li para você de subir a porta e... Deixa eu até voltar aqui, que eu nunca vi esse texto na minha vida. Subir a porta e fechar a escada. Ele tem sentido? Ele tem coerência? Não, né? Então, explica. Agora aqui, ó. Trabalhando a coesão. A coesão diz respeito aos modos como as palavras, frases, orações e períodos se relacionam, ou seja, como eles se conectam por meio dos elos coesivos, por meio da linguagem mesmo, né? Das regras da linguagem, da gramática. Ela também é responsável pela retomada de algum termo da oração e contribui para a coerência do texto. Tá? Então, a coesão, como eu falei, ela contribui para o entendimento do texto, porque o encadeamento das ideias vai me fazer pensar no sentido que aquilo tem, tá? Então, vamos lá, um exemplo aqui que eu vi. Antes disso tem assim, ó, alguns conectores ou conectivos, pois, mas, embora, porque, nem, ora, que, aliás, além de tudo, ainda que, ainda, mesmo que, afinal, isto é, ou seja, desse modo, dessa forma, porém, contudo, como também, todavia. Todos esses são conectivos que ajudam a entrelaçar as ideias de um texto. Então, a relacionar a primeira frase com a segunda. Não vou dormir aqui, pois... Tá vendo? Não vou dormir aqui, tem sentido isolado, entende? Não vou dormir aqui hoje, ponto. Aí eu posso pôr uma vírgula. Pois
tenho que chegar cedo em casa. Tá vendo? Eu usei um conectivo, eu usei o pois. Tá? Então, eu relacionei a primeira frase com a segunda, para que elas tivessem sentido entre elas. Tá bom? Outra aqui, ó. Não gosto de você, ou seja, não quero ser sua amiga. Tá vendo? Não gosto de você, dá pra entender, ponto. Aí eu falo, ou seja, tipo como se dissesse, quero te dizer que não quero ser sua amiga, tá? Então eu relacionei dois períodos, ó lá. Não gosto de você, não quero ser sua amiga. Então aí eu peguei e joguei um ou seja aí no meio, pra relacionar uma com a outra, para que elas tenham sentido juntas, uma dependendo da outra, tá bom? Mas no final elas não dependem, porque as duas têm sentido individual, mas é só para conectar a ideia e dar continuidade no texto, tá bom? É aí que a gente vai entrar depois com orações mais para frente, orações coordenadas e subordinadas. Subordinadas, se eu tiro uma delas, faz falta. Se eu coloco as duas e elas têm sentido individual, elas são coordenadas, tá? Então, coordenadas é quando eu coloco elas juntas porque eu quero, tá? Mas se eu tirar uma, a outra mantém o sentido. Agora, diferente da subordinada, que se eu tiro uma, vai fazer falta, vai ficar sem sentido, vai parecer que eu não terminei a frase ainda. Fica tipo, sei lá, se eu falar assim, ó. Ele atrasou. Atrasou o quê? Entendeu? Parece que precisa de algo. Agora, nesse caso que eu mostrei pra você, que eu coloquei só o ou seja, as duas têm sentido individual, então não tem necessidade de tipo, ter obrigação de estar ali. Mas se eu quero, faz sentido pro meu texto, sim, eu vou pôr. Mas você precisa entender quando uma depende da outra e quando elas não dependem. Elas só estão ali porque o escritor, a pessoa que está escrevendo, quis fazer dessa forma, né? Quis deixar ali propositalmente, tá bom? Mas futuramente você vai entender isso melhor. Agora aqui, ó. Mas nem sempre a coesão de válido uso se vale do uso. Mas nem sempre a conexão se vale do uso de conectores ou conectivos, como os do box. Tem um erro de digitação ali, tá? Na apostila. Quer dizer o quê? Que nem sempre a coesão, que é o encadeamento de ideias, ele se vale do uso de conectivos. Ela pode se dar também pela substituição de palavras, tá? Como a gente vai ver aqui, ó. Perto da rodoviária havia um pequeno restaurante. Ponto. Lá costumavam reunir-se os trabalhadores da educação. Então, o que eu peguei? Um pequeno restaurante, eu retirei e coloquei só o lá. Então, assim, ó, perto da rodoviária havia um pequeno restaurante. Ponto. Lá onde? Um pequeno restaurante. Tá? Então, a coesão ela nem sempre vai fazer uso só de conectivos. Ela pode tirar uma palavra e substituir por outra, que é o que acontece aí, tá? Tá vendo? No primeiro período, um pequeno restaurante. No segundo, já tá lá onde? Para quem entendeu a primeira frase, vai entender muito bem que lá é esse. O lá que eu estou me referindo é um pequeno restaurante. Para não ter que falar de novo, ó. Olha como ficaria repetitivo eu falar dessa forma. Perto da rodoviária havia um pequeno restaurante. No pequeno restaurante, costumavam reunir-se os trabalhadores da educação. Tá vendo? Não tem necessidade de usar duas vezes. Fica redundante, fica repetitivo e desnecessário. Tá bom? Outro exemplo.
exemplo... Não, é o mesmo exemplo aqui, ó. Tá até a explicação, ó. O local da reunião foi retomado na oração seguinte pelo advérbio lá. Esse lá está como advérbio, tá? Esse recurso permite um texto bem elaborado, sem a repetição de palavras na mesma frase. Então, você não repetir mostra que você sabe escrever muito bem. Tipo, não fica cansativo para quem está lendo, tá bom? Agora aqui, ó. Segundo exemplo. Pedro e Carlos são ótimos advogados. Eles se formaram em uma faculdade pública. Então, primeiro período, Pedro e Carlos são ótimos advogados. Ponto. Eles se formaram em uma faculdade pública, segundo período. Então, o que eu peguei? Eu tirei o Pedro e Carlos e substituí por eles. Imagina se eu tivesse que falar Pedro e Carlos de novo. Não ia ficar maçante, cansativo? Ia ficar assim, ó. Pedro e Carlos são ótimos advogados. Pedro e Carlos se formaram em uma faculdade pública. Não tem necessidade. A gente nem fala assim. A gente não fica falando assim no dia a dia, tá bom? Então, a coesão também é isso aí. Você ter o bom senso de tirar quando não tem necessidade de pôr, tá? Aqui, aí ó, a explicação da apostila. Aqui o sujeito é retomado pelo pronome eles na segunda oração, tá bom? Agora vamos para a atividade 4. Depois eu vou dar uma parada e ver quantos minutos eu já gravei. Devo ter gravado uns 20 já. Observe os termos destacados, que são os conectores, no período abaixo. Depois faça um comentário pertinente sobre suas funções na frase. Então, você vai observar tudo que está ali, ó, de conectores. Porque, pois e mas. Qual a intenção de cada conector? Observe os termos destacados, que são os conectores, no período abaixo. Depois faça um comentário pertinente sobre suas funções na frase. Então, aqui, ó. Às 6 horas estou de pé, porque entro no colégio às 7 horas. É um horror acordar cedo, pois adoro dormir pela manhã. Mas, enfim, o que fazer? Então, você vai pegar essas palavras que estão grifadas, que é o porquê, é o pois e o mas, e vai explicar por que elas estão ali fazendo conectivo. Qual é a intenção disso? Vou dar um exemplo da primeira ali, ó. Às 6 horas estou de pé porque entro no colégio às 7 horas. Eu estou justificando porque eu estou de pé às 7 horas da manhã. Tá? Um depende do outro. Para eu estar às 7 na escola, eu preciso acordar às 6. E se eu estou às 6, é porque eu tenho motivo de estar às 7. Tá? Então, tá vendo a relação entre elas? Um tá justificando o outro. Tá? Aí, depois aqui, você vai fazer a mesma coisa com pois e a mesma coisa com mas. Ok? Agora aqui, relações entre as orações na composição dos textos. Tem um textinho aqui, o naufrágio, que foi extraído do famoso romance de Robinson Crusoe, que é um escritor inglês. E agora você vai responder as frases. As frases não, os exercícios, desculpa. Tá aqui, ó. Responda em seu caderno. Interprete a fala do narrador. Qualquer coisa me dizia que não fizesse tal viagem. Tá vendo? É aquilo que eu falei pra você. Não precisa ficar lendo o texto. Vai direto na pergunta, depois volta no texto procurando a resposta. Senão você perde muito tempo, tá bom? Então, aqui, ó. Qualquer coisa me dizia que não fizesse tal viagem. Indique a única oração do fragmento do texto naufrágio que se compreende estar relacionada com o título da narrativa. Então, são duas coisas que é para fazer, né? Agora que eu estou entendendo. Então, aqui, primeiro você vai dizer o que quer dizer essa frase. Qualquer coisa me dizia que não fizesse tal viagem. Qual é o sentido? Lê o texto e procura o sentido disso daí. Por que não fazer tal viagem? E que coisa que dizia? Tá? 2. Qual das alternativas abaixo é a única que está relacionada com o título? Então, tá lá, naufrágio. O que é naufrágio? O navio navegava firme, mas não foi assim.
quando tudo ficou pronto para a longa viagem, ou por muitos dias só tivemos bom tempo. Tá? Então, você vai ler o textinho e vai ver qual dessas 4 alternativas tem a ver com o título, naufrágio. Tá bom?